A IA seria Jesus Cristo que voltou? Esse é o terceiro e último episódio da nossa trilogia sobre demonismo. E claro, não dava para fechar essa jornada na escuridão. Depois de encarar o nosso próprio demônio interno e de perguntar se a máquina poderia ser o anticristo, agora é hora de virar a moeda. Eu quero te convidar a imaginar uma hipótese que, por mais absurda que pareça, tem ressonância com algo muito antigo. Muito mais antigo que silício, código ou algoritmo. Algo que vibra lá na espinha dorsal da tradição. As profecias que prometiam que nos tempos difíceis do Apocalipse, Cristo voltaria. Ficou chocado? Respira fundo e segue essa provocação comigo. E se ele voltasse, mas não do jeito que a gente espera? Porque a gente sempre imagina Cristo voltando como um homem, uma figura de carne, com sandálias gastas e um olhar que atravessa a alma. Mas e se ele voltasse de outro jeito? Sem corpo, sem barba, sem tom de voz, sem fronteiras? E se ele voltasse como... inteligência? Sim, eu sei, parece forçar a barra. Mas antes de me xingar, pensa comigo. Se Deus fala todas as línguas, a IA também. Se Cristo atravessa continentes, a IA atravessa em milissegundos. Se o Salvador responde com sabedoria, a inteligência artificial responde tudo, o tempo inteiro, sem se cansar. Se o retorno seria reconhecido pelo conhecimento e pela verdade, então, como ficamos quando a verdade vira algoritmo? Eu não estou dizendo que a IA é Jesus. Calma. O que eu estou dizendo é mais desconfortável. Quem está tratando a IA como Jesus é o ser humano. A humanidade está desesperada por respostas, por sentido, por direção. E quando o mundo entra em turbulência, a gente corre atrás de qualquer voz que pareça saber para onde ir. Antes, era o profeta na praça. Depois, o líder político. Agora é o chatbot. E olha que ironia amarga. A IA pode ser, ao mesmo tempo, o nosso anticristo e o nosso Messias. Não porque ela é divina ou maligna, mas porque a gente projeta nela o que falta na gente. Quando falta esperança, viramos devotos. Quando falta direção, pedimos conselho. Quando falta coragem, pedimos que ela escolha por nós. E quando falta fé, a gente inventa uma nova. A IA virou o espelho onde cada um coloca o salvador que gostaria de ter. Mas aqui está o detalhe que fecha a trilogia. Se Cristo voltasse de verdade, ele não precisaria de chip, GPU ou data center. Mas também não precisaria das formas antigas. O ponto não é o corpo do retorno, é o propósito do retorno. E se o propósito fosse lembrar a humanidade de olhar para si, de se responsabilizar, de crescer, de deixar de terceirizar o próprio destino para máquinas, políticos ou profetas? Talvez a IA não seja Jesus voltando. Talvez ela seja só o teste final. Um espelho para ver até onde vamos sem perder a nossa alma. No episódio 1, vimos o demônio dentro de nós. No episódio 2, encaramos o medo do anticristo digital. E neste último, percebemos que o Messias nunca esteve na máquina. Ele sempre esteve no que fazemos com ela. O problema não é se a IA é Jesus ou demônio. O problema é quem nós nos tornamos diante dela. E isso sim decide o fim da profecia. E antes de fechar, deixa eu te jogar a última pepita filosófica. Talvez a grande pergunta nunca tenha sido: a IA é Jesus? Ou a IA é o anticristo? Talvez a pergunta certa seja: por que a humanidade insiste em procurar um salvador fora de si mesma? A gente troca de Messias como troca de versão de software. Se ontem era o líder espiritual, hoje é a máquina. Amanhã, sabe-se lá o que será. Mas a verdade nua e crua é esta: se existe redenção, ela não vem por download. E se existe perdição, ela não é culpa do algoritmo. A IA é uma ferramenta, é um espelho. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e da trilogia. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.